Muito boa tarde a todos presentes, nobres pares, convidados. Eu venho falar para vocês a respeito... Pode até soltar já a imagem para mim, por favor? A respeito dessa creche, essa obra no Jardim Oásis, que está parada há muito tempo, gente. A gente com uma fila enorme, precisando de vagas para as crianças e a creche está parada. Então, mandei aí uma solicitação ao prefeito da cidade e à Secretaria de Educação, que respondeu. Após a consulta junto à Secretaria de Obras, verificamos que o processo licitatório encontra-se em andamento e no aguardo do prazo legal do recurso realizado por uma das empresas envolvidas, com previsão para retornar à construção em meio a 2018. A gente precisa ter um olhar diferenciado, porque hoje Taubaté sofre um déficit muito grande de vaga em creches. A vereadora colocou aqui um contratempo que teve, inclusive, da fila das crianças. Então, se isso está sendo um dos maiores problemas da população, a gente tem que ter um olhar mais focado, né? Um direcionamento a esse tipo de creche. Eu estou lutando lá, a gente vai assinar agora o contrato com o Bardan, viu, vereador Douglas? Que é a sua área lá, inclusive. Então, a gente precisa fazer com que as obras não fiquem paradas. Vereadora, tá? Vivi, me Pois não, vereador. Essa aí foi uma obra que o governo federal, o senhor Michel Temer, abandonou no município de Taubaté. Não foi a prefeitura que abandonou essa obra. Infelizmente, esse governo federal é mais uma herança que ele deixou aqui pra gente. Uma obra parada de uma empresa que faliu e a prefeitura está tendo que retomar essa obra com os recursos próprios para terminar essa obra que o governo federal abandonou no município de Taubaté. Que por sinal, falando dele, ele tem liberado umas verbas para uns tipos de arte aí, que eu tô impressionada, hein? Pelo amor de Deus, só trocou a mosca. O cocô foi o mesmo, desculpa a expressão. Porque, olha, esse tipo de arte que estão colocando, nós tivemos no Rio Grande do Sul, agora em São Paulo. Gente, esse tipo de arte, na minha época, a gente apanhava de vara. Expor uma criança... A própria mãe expor uma criança em cima de um homem nu, para que uma criança com 5, 6 anos já comece a ter tipo de contato com o corpo do homem. Gente, vai acabar o mundo. Jesus está voltando, pelo amor de Deus. Não tem condições. Essa cena que eu fiz um repúdio na semana passada. Semana passada eu fiz um repúdio. Por quê? Até a vereadora Lorene colocou um vídeo na página dela dizendo que o ambiente era restrito, fechado, somente para interessados. Isso não é verdade. A gente até debateu na rede social, numa boa, sem estresse, né? Que foi levado crianças de escolas públicas para assistir esse tipo de arte. Se vocês derem uma olhada na imagem, eu tirei ali as cenas obscenas, até por respeito à população de Taubaté, mas nós temos ali, 2 brancos abusando de um negro, nós temos sexo com criança, com animais, crianças pequenas com camiseta escrito sou veado. Gente, respeito às artes, desde que não envolva criança. Pode a arte existir, mas que vá aos interessados. Agora, essa outra arte que está acontecendo, inclusive eu até coloquei a matéria, para a vereadora Lorene, marquei ela lá, que existe uma matéria que foi colocada, com pornografia, zoofilia, exposição cancelada pelo Santander, teve visita de crianças. Isso aí foi o meu repúdio. A senhora me permite uma parte? Sim, inclusive que a vereadora, só ela votou contrário a esse repúdio, ela foi a única. Pois não. Obrigada por me permitir falar democraticamente. Eu acho que o que eu quis trazer de contraponto é a necessidade da gente debater esse assunto de censura, enfim, vários artistas, pessoas renomadas da Rede Globo de televisão têm falado contra, mas acho que é importante trazer essa construção crítica, como a senhora tem feito também, debatendo, é importante debater, ver as posições, por quê? A mídia é uma coisa que é tão questionada aqui, inclusive, né? As informações que a mídia veicula, os próprios vereadores... São distorcidas. A senhora mesmo já falou de informações distorcidas pela mídia. É verdade. Então a gente precisa conhecer a fundo. Como a senhora disse, a culpa das crianças irem lá frequentar é da escola pública e do poder público que levou até lá. Mas o que a gente tem que discutir é a questão de censura de um ambiente que era privado, sim, que o acesso era restrito a quem queria. Então eu concordo com o seu debate de que realmente não se deve levar crianças a esse ambiente, da mesma forma como você não expõe a criança a novelas que tem cenas de sexo, que tem censura, que também é um filmes absurdo, pornográficos, não é mesmo? É verdade. Não é isso. É Obrigada. isso mesmo. Mas que houve a visita das crianças, houve. E por último, eu gostaria de falar
Pode passar, colocar aí para mim. Nós vamos ter uma audiência pública no dia 27 de outubro aqui na Câmara Municipal, que a gente vai falar sobre a escola sem partido, tá, gente? O que quer dizer isso? Amordaçar a boca do professor? De jeito nenhum. Não é essa a intenção. A intenção é que tudo no mundo tem limites. E os limites estão sendo ultrapassados. Nós temos que ter coerência. Um professor formado em matemática, ele tem que ir na escola dar aula de matemática. Ele não tem que chegar na sala de aula e falar: hoje nós vamos falar sobre comunismo. E um aluno ponderar e ele abrir uma sindicância contra o aluno, chamando os pais dentro de sala de aula. Nós tivemos aí uma escola que a professora levou, já falei na semana passada, uma caixa de pênis. Crianças de 9 anos. Eu não vou aceitar isso na minha cidade. Eu não tenho poder ainda para não aceitar isso no meu país. Aonde, Vivi? Mas na minha cidade... Aqui? Aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté aconteceu isso. Uma caixa de pênis de borracha. E também tem uma professora que perguntou para um pai se o pai tinha visto uma matéria no Jornal Nacional. E a criança falou: meu pai não assiste televisão. Nossa, seu pai é um desinformado mesmo. Aconteceu numa escola particular, aqui na cidade de Taubaté. Uma parte, vereadora. Tirar a moral de um pai. Então, assim, só para eu concluir, eu já vou te dar a fala. A escola sem partido é para que os professores tenham coerência e bom senso. Eu não estou generalizando, porque tem professores que sabem realmente o que estão fazendo dentro de uma sala de aula. Tá? A gente falar de biologia, de corpo humano é uma coisa. A gente querer colocar um pênis de borracha para a criança tocar, para a criança ter contato com isso, uma criança de 7, 8, 9 anos ainda nem pensa em sexo. Ah, mas tem crianças que vê acontecendo em casa com os pais, não é a sala inteira. Chama essa criança à parte, chama seus pais e conversam como sempre aconteceu. Os outros 30 alunos da sala de aula não são obrigados a ouvir a mesma coisa porque uma criança sofre um tipo de problema. É isso que a gente quer impedir na cidade de Taubaté. E outra coisa, falar de política pública dentro da sala de aula é uma coisa, falar da sua ideologia política é outra. E tem professor que está colocando a sua ideologia política. Professores petistas, professor PSDBistas, professor qualquer partido. Está acontecendo em sala de aula. E eu vou deixar uma reflexão para quem é contra. Você gostaria que um professor militar fosse lá e falasse sobre regime militar para o seu filho? Você que não concorda com essa ideologia? Você ia gostar que ele colocasse isso em sala de aula e explicasse para o seu filho sobre armamento, sobre outros tipos de coisa? Então se coloca no nosso lugar e entenda o nosso posicionamento. Pois não, vereador, o senhor está com a palavra. Não, eu queria parabenizar quando a senhora mostrou aquelas imagens, comentando. Eu não sou muito de entrar nessa polêmica, não, mas aquela de São Paulo, aquela foi demais. Essa foi para arrebentar com a sociedade. Colocar um homem nu e uma criança palpando o homem, falar que aquilo é cultura, que aquilo é inteligência, aquilo é arte, aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo, inclusive o pior ele foi preso. A mãe levou, a mãe ele que foi levou. preso, ele foi preso. A mãe que levou. O pai daquela criança, a mãe daquela criança também tem que ser presa. Presa mesmo. E eu vou dizer bem claro, existe um versículo bíblico que diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. O cara falar que aquilo é cultura, mas aonde? Só para a gente esclarecer, vereador, isso não é pedofilia porque não existe o ato do abuso sexual. Isso é uma agressão sexual e também é crime. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa tarde. A senhora ultrapassou um pouco os minutos, mas a sua fala, a senhora poderia falar até meia hora, porque a sociedade quer ouvir esse tipo de coisa e quer ouvir aqueles que defendem, aqueles que é contra esse tipo de atitude, de comportamento, de pessoas que se intitulam inteligente culturalmente. Não existe isso. Colocar pessoas peladas. Daqui um dia vai falar que striptease é cultura, né? Deus, me perdoe a palavra, mas essa é a verdade. Obrigada. Striptease é cultura. Me perdoe a palavra, você que está me acompanhando. Eu não sou de falar essas coisas não, mas é complicado. Gente, vereador Bob, o senhor fica na rede social procurando novinhas? O senhor é um homem de família que também não concordou com a situação. O vereador Nunes, vereador Vidal tem filho também. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao generalizar a nossa fala aqui, gente. Isso é muito complicado. Generalizar que homens de família que defendem essa tese, vereador Alexandre,
fica em rede social procurando novinhas, é complicado. Eu conheço muito pouco mau caráter que faz isso. E acredito que os nobres aqui presentes, até familiares nos assistindo, não concordam com isso. E outra coisa, gente, existem várias maneiras de você mostrar para a criança o que é errado ou não. Eu sou mãe. Eu estou falando porque eu tenho um filho. E o meu filho hoje é um homem de honra, indo para o 3º ano da Academia Militar Agulhas Negras. Essa foi a educação que eu dei para o meu filho e eu nunca precisei colocar ele, quando criança, na frente de uma mulher pelada para encostar a mão nela para ele saber o que é de errado. Nunca precisei. Desde os 15 anos ele está estudando para ser um grande homem. Existem maneiras. Um bom pai e uma boa mãe têm a liberdade, habilidade para sentar com o seu filho e explicar o que é certo ou errado. E saber que se o engraçadinho chegar a encostar, a gente é mulher, a gente sabe das malícias dos homens que não prestam. Homens que vêm conversar e põem cotovelo. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E não colocar os nossos filhos para palpar homens pelados. Isso é inadmissível. E ninguém no mundo vai me fazer concordar com isso. E a gente tem que tomar cuidado de generalizar, porque tem muito homem de família aqui que concordou com a minha fala e que não é pedófilo, que não fica na rede social procurando novinhas, que ama sua esposa e respeita. E no nome de Jesus, inclusive. O meu requerimento ao prefeito da cidade é a respeito até esqueci o que eu ia falar. Até esqueci o que eu ia falar do meu requerimento. Eu fico estagnada com essas coisas. A gente defender uma bandeira, um ideal, é uma coisa. Mas ir contra toda a sociedade é outra. É a minoria que pensa assim. Carlinhos, desculpa, o balcão de emprego. É a saída do Ministério do Trabalho, gente. Agora o nosso pessoal que for mandado embora da cidade vai ter que ir para Pinda, São José dos Campos, para poder homologar. Ou fazer até uma denúncia. Foi complicado, o prefeito Ortiz fez todo, agilizou um espaço, disponibilizou funcionários, fizeram uma junção lá do PAT, juntamente com o balcão de emprego e o Ministério do Trabalho, e acontece uma desfeita dessa agora, do governo federal com a gente. Poxa vida, hein? Qualquer hora eu vou ter que fazer um repúdio contra o governo federal, além de disponibilizar verba. Para sem vergonhices, agora ainda tira. Pois não, vereadora Gorete? Eu sou do tipo da pessoa que não para no caminho, não. Quando falei do IML que tinha que vir para Taubaté, porque estava em Pinda, duvidaram. E, no entanto, veio. É um direito do taubatiano. Mesma coisa o Ministério do Trabalho. Vamos à luta. Acho que todos nós devemos dar as mãos e reivindicar isso. Se o prefeito já abriu espaço, acolhe, tem que ter aqui. Não tem que o taubatiano sair e fazer homologação fora, é aqui em Taubaté. Foi uma conquista nossa. Exatamente. O governo federal às vezes tira, mas não sabe nem o que está fazendo. Taubaté é pertinho de Pinda. Não, é aqui em Taubaté que tem que ser resolvido. O IML não saiu de Pinda, muito pelo contrário, dividiu a região de Pinda e Taubaté, não sobrecarregou nenhum. Mas o taubatiano tem hoje o IML aqui. E eu aqui nesse local, um médico que era o coordenador à época me disse: jamais vai ter o IML aqui. Falei: faz de conta que eu sou surda, eu não escutei o que o senhor falou, mas a minha meta é IML em Taubaté. E é isso que nós vamos fazer com o Ministério. Dou aí minhas mãos. Maravilha. Então essas são as minhas considerações. Obrigada, presidente.